Olá amigos, meu nome é Vicel Alencar, estou aqui para gravarmos mais uma aula, mais um vídeo sobre o PJE Calc. E nós temos aqui a tela inicial de um cálculo, de um cálculo trabalhista, e aqui do lado esquerdo nós temos aqui essa palheta de menus, com alguns menus, e é sobre eles que eu gostaria de tratar nesse vídeo. Inicialmente, eu gostaria de dizer que através dessa palheta aqui a gente consegue configurar praticamente todas as verbas. O primeiro item dessa palheta aqui é o item faltas. Nessa opção aqui, o usuário tem a possibilidade de informar alguma falta que o empregado tenha cometido, algum dia que ele tenha faltado, e dizer se essa falta é justificada ou não. Se ela for salva, eu dei um erro aqui porque o valor da falta deve ser logicamente dentro do contrato de trabalho. Esse contrato de trabalho, eu peguei aqui um cálculo aleatório, mas eu vou ver aqui, pronto, esse é só durante o ano de 2015. Então eu vou voltar aqui no menu faltas, digamos que o empregado tenha faltado no dia 1/10 de 2015. Aliás, vamos dizer que ele tenha faltado 5 dias. Do dia 1 até, vou botar 7 dias, do dia 1 até o dia 7/10 de 2015. Então, você clicando nesse botão salvar, ele vai gerar aqui a falta. Se essa falta fosse justificada, eu marcaria, antes de clicar em salvar, eu marcaria aqui esse botão falta justificada. Essa opção, faltas, serve exatamente para cálculo de repouso semanal remunerado, para cálculo de férias. O sistema vai observar, de acordo com o regime de trabalho do empregado, quantos dias ele faltou e vai calcular as férias que ele tem direito, assim como vai influir isso aqui para efeito de repouso semanal remunerado. Então essa é uma tela muito simples e serve para isso. O botão seguinte, o item seguinte aqui é férias. Essa parte aqui é uma parte muito importante. Por quê? Porque ela reflete em outras verbas. Então aqui nós temos, por exemplo, como o empregado só trabalhou o ano de 2015, ele mostra aqui o período aquisitivo, o período concessivo, e como ele não só tem esse período aqui, ele já sugere indenizada. Se o período fosse mais longo, ele mostraria, e tivesse algum período já vencido, ele iria sugerir aqui como gozadas. Notem aqui que ele dá a possibilidade da gente lançar as férias gozadas. Notem aqui também que o prazo das férias o sistema já sugere o prazo menor, porque em razão daqueles 7 dias que eu botei de falta lá para o reclamante, para o empregado. Então ele já sugere aqui o prazo, e aqui eu tenho algumas possibilidades de eu marcar férias gozadas parcialmente, por exemplo, dos 24 dias ele gozou apenas 10 ou 15, o número que você precisar lançar, indenizadas e perdidas. No caso aqui de férias gozadas, isso aqui vai ter reflexo nas outras verbas. Como assim? Se você botar aqui férias, que ele gozou férias nesse período aqui, o sistema vai entender que nesse período não vai haver, ele não estava trabalhando. Então, se tiver horas extras, por exemplo, nesse período não vai contar hora extra. E para as demais verbas que dependam desse período aqui. Então, ele vai considerar esse período nas demais verbas. Então, aqui tem a opção de lançar até 3 períodos de férias, e tem também de você informar se tem dobra ou não nessas férias. O sistema sugere automaticamente, normalmente se ele tivesse aqui 10 períodos de férias, ele teria 9 períodos de férias gozadas, o sistema já sugere, e um período de férias indenizadas. Então aqui a gente faz as alterações que achar convenientes e salva. Ele está dando um erro aqui, porque esse período aqui está fora do período trabalhado. Ele só trabalhou até 31 de dezembro de 2015.
Então, esse período aqui de gozo teria que ser dentro desse período concessivo, dentro do período aquisitivo aqui dele, né? Como ele só trabalhou um ano, ele não teria como tirar férias em dezembro de 2016. Então, eu vou deixar aqui indenizadas, era só para deixar claro isso, e vou salvar. E vamos para o próximo item desse menu. O próximo item é o histórico salarial. Esse aqui também, de todos esses itens, é um dos mais importantes. Aqui a gente tem a opção de criar bases salariais. Então, eu posso lançar base salários pagos, salários recebidos, adicionais. Qualquer base salarial que eu queira lançar, eu posso lançar aqui para eu utilizar nas outras verbas quando eu for calcular, por exemplo, um adicional de periculosidade. Eu queira usar aqui várias bases dessas, eu posso usar. Eu tanto posso usar como base de cálculo para outras verbas, as bases que eu cadastrar aqui, como eu posso usar na base de cálculo de outras verbas, uma outra verba. Por exemplo, eu calculei um adicional, por exemplo, um adicional por tempo de serviço, e depois eu quero usar esse adicional de tempo de serviço como base de uma outra verba. Eu tenho essa condição. Mas nessa tela aqui, eu só lanço bases salariais. Então, para eu cadastrar uma nova base salarial, eu clico aqui no botão novo. É bem intuitivo, né? Eu boto aqui, por exemplo, vamos botar aqui, adicional gratificação por tempo de serviço. Digamos que a pessoa recebesse uma gratificação por tempo de serviço, ele já sugere aqui, inclusive, um nome. Eu digo se eu quero que essa gratificação por tempo de serviço tenha incidência em FGTS e contribuição social. Então, por exemplo, se eu for cadastrar uma verba que eu vá calcular somente o FGTS sobre essa verba, eu já marco aqui e o sistema já vai calcular todo o valor sobre, vai fazer todo o cálculo dessa gratificação sobre o FGTS. Eu vou marcar aqui, vou botar também que tem incidência de contribuição social. Digamos que isso aqui tenha sido uma verba que foi deferida na sentença, né? Mas isso aqui é uma base de cálculo. Se eu só cadastrar essa verba aqui do jeito que está aqui, essa base de cálculo, ela não vai estar, não vai ser uma verba isso daqui. Isso aqui é uma base de cálculo. Então vamos dizer que essa gratificação por tempo de serviço, ela seja calculada sobre o salário mínimo. Então eu tenho essas duas opções aqui. Eu posso informar de um valor fixo em todos os meses. Tipo, se eu botar R$500 aqui, essa gratificação será de R$500 em todos os meses, ou eu posso clicar em calcular e escolher o tipo de base de referência que eu quero. Base de referência. Eu quero salário mínimo. E a quantidade, eu quero que seja 0,3, ou seja, 30% do salário mínimo, essa gratificação por tempo de serviço pago, né? Que seria uma gratificação por tempo de serviço pago, né? Mas eu também posso tirar esse pago daqui se eu quiser. Bom, aí eu lançando aqui, aqui tem essa opção de FGTS recolhidos e contribuição social recolhida. Por quê? Porque se eu marcar aqui esse FGTS, o sistema vai, quando for calcular o FGTS, ele vai calcular somente a multa. Por quê? Porque ele era devido, mas ele foi pago, foi recolhido. Então, nesse caso aqui eu não vou marcar porque é para a gente calcular mesmo o FGTS. Então, eu vou só clicar aqui nesse sinalzinho, ele vai incluir aqui, ó, a gratificação, 30% do salário mínimo, dizer que tem incide em FGTS e contribuição social. Vou salvar. Pronto, eu criei essa base de cálculo. Qual vai ser o efeito dessa base de cálculo até o momento? Ela vai incidir sobre FGTS. Ela vai incidir sobre FGTS. Ela não vai... ela não é uma verba, ela apenas é uma base de cálculo. Se eu encerrar esse cálculo agora, ele vai me gerar somente o FGTS sobre essa base de cálculo aqui e outras verbas que eu tenha calculado, mas não especificamente essa verba aqui. Então é para isso que serve essa grade de ocorrência, esse botão histórico salarial, para você criar bases salariais. Se eu clicar aqui nesse grade de ocorrências, ele vai mostrar, olha, um panorama aqui de todas as verbas cadastradas. Eu tenho 3 bases calculadas nesse processo. Um salário base, né? Uma verba
com esse nome Verba para Reflexos, aqui R$600, e essa que nós cadastramos agora, uma gratificação por tempo de serviço pago. Por que que quando eu fui cadastrar ela só gerou esses 4 meses aqui? Porque lá nos dados do cálculo, você pode revisar isso no outro vídeo que nós gravamos, aqui nesse item dados do cálculo, nós temos aqui nos parâmetros do cálculo uma limitação do cálculo, que eu disse que o cálculo seria calculado somente a partir do dia 1 de setembro de 2015. Então ele só vai pegar aí 4 meses, setembro, outubro, novembro e dezembro. Ele vai pegar daqui até aqui, né, o sistema. E como está marcado isso aqui, limitar avos ao período do cálculo, ao calcular 13º e férias, ele também vai observar essa limitação aqui, da data inicial até a demissão. Então, essa tela de histórico salarial, ela tem essa função. E aqui na grade de ocorrências eu vejo um panorama de todas as verbas. Eu posso, inclusive, fazer alterações aqui, se eu assim achar conveniente. Então, é isso que serve o histórico salarial. Vamos aqui agora a tela de verbas. Eu não vou entrar especificamente mostrando os tipos de verba, mas vou só mostrar como é que funciona. Aqui eu tenho uma verba cadastrada já, umas férias mais um terço, eu vou excluir clicando nesse botãozinho vermelho. Então eu não tenho nenhuma verba cadastrada aqui. Eu tenho duas maneiras de cadastrar uma verba. Clicando aqui nesse botão, ou seja, de uma forma manual, em que eu vou fornecer todos os parâmetros para calcular a verba. Ou então eu clicar nesse botão expresso, em que todos esses parâmetros que a gente viu nessa tela anterior, eu clicando nesse botão expresso, já tem umas verbas modelos aqui já cadastradas com todos aqueles parâmetros preenchidos já, para eu não me preocupar de preencher de verificar todos aqueles botões, todos aqueles controles. Então, voltando aqui no botão verbas, eu tenho essas duas opções, manual e expresso. Clicando no botão manual, eu vou ter aqui que botar o nome da verba, botar o assunto de acordo com os códigos do CNJ, vou ter que cadastrar aqui os tipos de verba. No momento eu não vou falar sobre isso aqui, porque depois isso aqui vai ser assunto para um novo vídeo em que nós vamos mostrar todas essas configurações aqui. Então eu vou mostrar, eu quero só mostrar que as verbas são calculadas por aqui, ou nessa opção manual ou nessa opção expresso, em que eu tenho aqui vários tipos de verba. Se eu quiser calcular, por exemplo, vamos ver aqui, um 13º salário, por exemplo, eu marco aqui, clico em salvar e ele já vai me trazer aqui a verba calculada, o 13º salário. Se eu quiser ver detalhes dessa verba, como ela foi cadastrada, como ela vai ser configurada, quantos meses ela vai gerar, quantos duodécimos, então eu vou clicar nesse botãozinho aqui, ocorrência de verbas, ou aqui em parâmetro das verbas. Aqui tem as configurações dessa verba. Eu não vou entrar aqui agora, para que o vídeo não se estenda muito e que não fique um pouco confuso. Então eu não vou entrar nesses botões agora, isso também será assunto para um novo vídeo. Então verbas, esse botão verbas é isso. Essa parte aqui, manter alterações e sobrescrever, também será assunto para um novo vídeo. Esse nós vamos nos deter aqui a falar sobre esses itens de uma forma rápida. O outro item, o item seguinte aqui é cartão de ponto. Qual é a opção aqui nesse cartão de ponto? É você salvar informações de um ponto, de uma contagem de horas extras de um cartão de ponto no Excel e importar esses dados aqui através desse botão. Aqui a planilha, o sistema ele já traz aqui um modelo de como você deve salvar os arquivos. É um arquivo que deve ser salvo no modelo, no tipo CSV, que o próprio Excel já salva. Aqui, na hora de você botar para salvar, a planilha tem que ser salva. Deixa eu ver se ele mostra aqui o formato. Não mostra. Vamos cancelar aqui. Mas é um formato próprio do Excel, né? E ele tem aqui algumas configurações, né, que a gente tem que botar, a data, né, vários tipos de... Cada colunazinha dessa aqui, data,
quantidade de hora extra. Isso aqui pode ser totalmente flexível, você pode criar o nome que você quiser e o sistema vai importar esses nomes que você puxou e você vai dizer onde você quer usar cada número desse aqui. Isso também nós vamos mostrar numa aula futura. Depois a gente salva isso daqui no computador e importa aqui através desse botão escolher arquivo. Então aqui é uma opção de você que digita cartão de pontos, de você salvar os cartões de pontos no modelo no formato Excel e importar para o PJE para facilitar o cálculo. O próximo item aqui é salário família, né? Aqui é autoexplicativo, a gente fornece aqui algumas informações sobre o cálculo do salário família, por exemplo, a quantidade de filhos, né? O período que você, a variação, se houver uma variação, por exemplo, o cara tinha 3 filhos, depois nasceu mais um, então aqui a gente lança todas essas informações aqui e o sistema vai calcular, apurar o salário família de acordo com uma tabela que o próprio sistema traz. Ele já traz toda a tabela com os valores legais para o cálculo do salário família. Do mesmo jeito, o seguro-desemprego, de acordo com o período que a gente informou lá, ele vai calcular o seguro-desemprego. Pelo período que eu informei lá, esse empregado teria direito a 4 numa primeira solicitação, de acordo com a nova legislação. Numa primeira solicitação ele teria 4 parcelas e aí o sistema vai calcular também, você faz aqui toda uma configuração. Isso também será objeto de um novo estudo, né? Eu estou só mostrando as telas, como a gente deve calcular de uma forma bem simples, não tem muito segredo. O FGTS, essa parte aqui é a parte, talvez uma das partes mais complexas do PJE Calc. Por quê? Porque o cálculo da verba do FGTS é feito nas próprias verbas. Cada verba que você criar, você diz se tem incidência ou não no FGTS. Então, as configurações lá vão influir diretamente no cálculo do FGTS. A parte de férias vai incluir no FGTS, vai incidir no FGTS se as férias foram gozadas ou não, se você marcou lá para proporcionalizar ou não. E nós vamos tratar também dessa parte de FGTS numa aula específica, num vídeo específico, porque tem alguns detalhes para a gente explicar. Mas aqui tem a opção de criar multa, tem a opção de você botar se você quer pagar direto para o reclamante ou quer recolher em conta vinculada, se você quer compor ou não o principal, ou seja, se é para entrar no cálculo ou não, e algumas outras informações sobre pensão e alguns valores que foram, deduzir valores que foram pagos, enfim, é uma tela relativamente simples, é mais difícil o entendimento de como o sistema calcula o FGTS sobre as outras verbas, mas também não é nada muito complicado. A contribuição social é semelhante ao FGTS, ela traz aqui algumas configurações e o cálculo da previdência é feito de acordo com o que você marcar nas demais verbas. Se você marcou que uma verba lá tem incidência de previdência, essa tela aqui vai puxar as informações de cada verba lá que você marcou que tem incidência de previdência. A previdência privada, o próximo item aqui, também é bastante simples o cálculo. Você clica aqui em apurar previdência privada, você diz em qual período que você quer calcular essa previdência e a alíquota, e o sistema vai calcular essa previdência privada. Isso é muito raro para a gente que trabalha na Justiça do Trabalho calcular esse tipo de verba, né? Pensão alimentícia também, apesar de acontecer, muito raro, mas você tem a condição de reter já o valor de apurar o valor da pensão alimentícia nas verbas do reclamante e já fazer a retenção aqui, colocando o percentual da pensão alimentícia. O sistema também calcula o imposto de renda, né, de acordo com as regras legais. Basta você configurar aqui que tipo de verba, que tipo de cálculo você precisa fazer e fornecer as informações. E a exemplo da contribuição social e da previdência privada, ele também, do FGTS, ele vai buscar as informações em cada verba se você marcou lá que tem incidência ou não de imposto de renda. Multas e indenizações.
Isso aqui também é algo bastante interessante, né? Porque você pode calcular vários tipos de multas, né? Uma multa específica que foi condenado o reclamante. Isso aqui tem influência nos juros de mora, na atualização. Isso também nós vamos mostrar com mais vagar posteriormente. Honorários. Também é possível calcular os honorários também que você vai fazer a configuração aqui, né, de acordo com o que for determinado em sentença. Nós também posteriormente vamos mostrar mais sobre isso. Por fim, as custas judiciais, você faz toda a configuração de custas, inclui aqui inclusive custas de oficiais de justiça, custas de liquidação, você tem a possibilidade de informar aqui as custas recolhidas. Então é um sistema bem completo nessa parte aqui de custas. E correção e juros, correção, juros e multa é onde a gente diz como será, a partir de quando será a atualização monetária, a partir de quando os juros, que tipo de juros, se é fazenda pública, se são juros padrão, a partir de quando, se você quer usar IPCA, se você quer usar TR, e aqui todo o cálculo, a configuração para efeito de previdência, então toda a parte de configuração de juros, que a gente também vai mostrar depois com mais calma em outros vídeos, é feito nessa aba. Então é isso, nesse vídeo rápido eu queria só mostrar como funcionam os principais menus, né, que compõem aqui essa parte lateral do PJE Calc. Então é isso, amigos, em breve nós estaremos divulgando outros vídeos com mais informações.